Olá, meus amigos da Bonsai Forte, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu estou com a jabuticabira sabará. Esse foi um material coletado, né, de Yamadori, né? Material coletado na natureza. Essa é uma planta bruta e ela já tem um trabalho feito e realizado, né? Já tem uns galhos já com maturidade, uns galhos com diâmetro bom. E essa planta teve o início do zero porque ela não tinha essa bifurcação aqui. Então foi realizada uma poda radical assim após a coleta. A coleta foi realizada mais ou menos nas primeiras chuvas, aqui para nós é setembro, no começo de outubro, né, que eu estou na região centro-oeste. Então, essa foi uma planta, foi do início, iniciada do zero, sem nenhuma bifurcação, só o tronco mesmo. E hoje, depois dessa intervenção, ela está assim hoje. Então, como essa é uma planta de amador, né, uma planta coletada na natureza, uma planta coletada na natureza, ela é um pouco mais complicada em questão de nebário. Às vezes, a gente construindo uma planta desde pequeno, né, conseguimos ali formar um nebário excelente. Mas como é uma planta coletada na natureza, dificilmente nós iremos achar um nebário radial, um nebário perfeito, né, com boa qualidade, bem radial e uniforme, né, mas pelas características dela, né, uma planta que tem uns entrenós curtos, que essa aqui é a jabuticaba sabará comum, os entrenós dela são mais curtos, as folhas são mais pequenas. Eu gosto muito de trabalhar essa espécie por conta de conseguir uma ramificação boa e apesar do crescimento dela não ser tão rigoroso, isso aqui é uma muda de acerola e acabou nascendo. Eu vou retirar ela, já está me incomodando, reduzir um pouco essa parte aqui. E o processo que eu irei realizar nessa planta é reduzir um pouco dessa massa verde, está com muita força e está impedindo a entrada de luz interna na planta. Então já tem alguns galhos que já estão querendo secar, já secou alguns e não estão tendo entrada de luz, conseguindo ali fazer fotossíntese e acaba secando e não desenvolvendo. Então eu vou reduzir essa massa verde que está com bastante energia e alguns galhos que necessita que eu ganhe diâmetro de tronco. Por exemplo, esse aqui, para mim, na estrutura dela, por enquanto é o primeiro galho. Esse até o momento, no planejamento, eu não penso de retirar ele, mesmo que é um galho que saiu bem numa curva, né? Mas ele vai fazer parte da estrutura dela até o momento. Esse é a base dela, né? O nebário. Vocês observam que não é um nebário que a gente planeja, né? Ter um nebário radial.
Mas aproveitando o máximo o que essa planta entrega, eu acredito que vai ser um material, né, um bonsai futuramente muito bom, uma qualidade boa. Aqui vocês notem que foi realizada uma poda radical, mas já está praticamente 100% fechada. Esse foi um líder que eu deixei crescer livremente para conseguir fechar essa cicatrização e ter essa conicidade, né, para dar início ali na composição do ápice. Então essa é a estrutura dela. Então tem uns galhos já com ótima maturidade. Tem um movimento legal. Ela sai da base aqui, daqui ela já continua subindo. Esse é o galho que eu comentei com vocês que sai bem na curva, né? Mas eu já fiz um planejamento sem ele, a composição da copa fará muita falta esse galho, então até o momento eu vou manter ele. Então eu vou iniciar a atividade fazendo um controle de energia para conseguir entrada de luz interna, e assim por diante eu vou conseguir uma melhor ramificação, porque vai vir muito mais brotações do que como ela está agora, que nesse momento ela está com dominância apical, que é crescer, né? Não importa de qualquer forma, né? Dominação apical, lateral. Então eu vou realizar essa poda, vocês acompanhem aí para ver como que ela vai ficar interessante. You don't understand me, I feel don't leave me alone either. I'm leaving the past with you. I'm going where my destiny takes me. Don't leave me alone either. You don't understand me. A poda está finalizada. Essa parte de cá não brotou tanto como esta. A planta estava virada ao lado contrário do sol, virado para a parede. Acabou que as brotações ficou mais para esse lado. Então eu vou conduzir essa planta, vou virar ela ao contrário, para que esse lado aqui onde não tem tanta massa verde como essa, para que esse lado esquerdo tenha uma brotação forte. Esse galho, como não estava pegando sol, acabou que ele não desenvolveu tanto o quanto eu queria.
eu acabei cortando uma parte, mas vocês observam que eu deixei uns galhos mais longos e assim vai conseguir ter mais brotações. Eu vou deixar esse galho ainda crescer livremente, que eu preciso que ganhe um diâmetro melhor do que está. É uma planta, como eu comentei com vocês, é uma planta de amador, né? Foi realizada a poda radical e eu venho trabalhando ela. Eu não fiz e não realizei nenhuma aramação nela, apenas tração, mas eu acredito que neste primeiro galho eu vou precisar fazer algumas aramação para posicionar melhor esses galhos. Até o momento eu acredito que essa será a frente dela, por conta dessa base que demonstra um pouco de força, né? E tem umas raízes saindo e eu acabo escondendo um pouco esse galho para não causar uma conicidade invertida nesse sentido de movimento. Eu pensei muito bem nesta também, uma frente interessante, por conta que esse galho, nesse sentido, já demonstra uma saída muito boa, mas é um galho que está na curva. Mas até o momento eu vou conduzindo ela conforme ela for entregando. Esse galho aqui, eu vou posicionar ele melhor com a aramação e até tomar uma decisão qual será a frente melhor para essa árvore. O problema desta frente é que não tem uma saída interessante, umas raízes radiais, mas é uma planta que eu gosto muito dela, apesar de seus defeitos. Eu acredito que é uma planta que tem potencial para se tornar um bonsai de qualidade. Então essa foi a intervenção realizada. O intuito dessa poda foi fazer um controle de energia. Tem alguns galhos que estavam com muita força, então eu já reduzi, já fiz esse controle de energia. Com essa poda eu vou conseguir ter entrada de luz, né, e estimular as brotações internas, ter mais ramificação. Esse ponto aqui onde a planta estava virada para a parede não conseguiu ter uma massa verde como esse lado, então eu já vou revezar, vou colocar esse lado mais para frente da luz solar, para que eu estimule mais brotações, né, mais massa verde, porque esse galho precisa ganhar mais diâmetro. E consequentemente, né, com essa poda estimulando mais brotações, eu vou conseguir mais ramificações para futuramente trabalhar. Às vezes se for preciso, fazer uma aramação para posicionar alguns galhos. Essa é uma planta de amador, é uma planta coletada na natureza. Essa não realizei nenhuma aramação, foi praticamente toda na poda e usei um extensor para abaixar alguns galhos, para puxar. Então essa foi as formas que eu realizei nessa planta até hoje, mas eu acredito que eu vou realizar algumas aramações para posicionar melhor
alguns galhos. E é isso, pessoal. Esse foi o trabalho de hoje. Se vocês gostaram desse conteúdo, dá um like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Isso me motiva a sempre estar produzindo novos conteúdos, tentando passar para vocês novos conhecimentos. Então, até mais, pessoal. Até o próximo conteúdo.